Olá, meus queridos estudantes, estamos aqui com mais uma videoaula para vocês do Minuto do Enem e hoje vamos tratar da questão 163 da prova cinza do ano de 2023. Uma questão bem interessante que a gente trata do estudo de funções por parte, que a ideia é de você fazer a compreensão de uma temática, de uma situação e ela ser representada através de um gráfico, tá certo? É sempre comum no Enem aparecer esse tipo de problema, então requer algumas atenções importantes para vocês tomarem. E nessa aqui que eu vou colocar para vocês, ele fala o seguinte: ó, estudantes trabalhando com robótica criaram uma torneira inteligente que automatiza sua abertura e seu fechamento durante a limpeza das mãos. A tecnologia funciona da seguinte forma: ao se colocarem as mãos sobre a torneira, ela libera água durante 3 segundos, para que a pessoa possa molhar. Em seguida, interrompe o fornecimento da água por 5 segundos, enquanto a pessoa ensaboa suas mãos, e finaliza o seu ciclo, liberando água para o enxágue por mais 3 segundos. Considere o tempo t em segundo, contado a partir do instante em que se inicia o ciclo. A vazão de água nessa torneira é constante. Um esboço do gráfico que descreve o volume de água acumulado em litros liberado por essa torneira durante um ciclo de lavagem das mãos, em função do tempo em segundos, é. Então, ele fala desse problema, ele fala do esboço desse gráfico que descreve o volume de água acumulado. Isso é muito importante, tá? O volume de água acumulado é aquela ideia, imagina quando você abre a torneira e você gasta água e você tivesse uma baciazinha de água embaixo. Então, quando você lava, que você fecha a torneira, a água que gastou está ali, ela permanece, tá? Depois, se você abrir novamente, vai juntar com a água que já tinha. Então, isso é muito importante de entender isso, a água, volume de água acumulado, tá? E ele diz que a torneira tem uma vazão constante. Isso aí é outro ponto muito importante do problema, que ele fala da liberação. Então, ele fala que a água ela libera por 3 segundos, depois em 5 segundos para você ensaboar, e depois vai liberar mais 3 segundos, né? Somando tudo, 3 mais 5, 8, mais 3, 11 segundos. A água, ela é constante a liberação da água, ou seja, nesse caso, o volume de água, porque esse gráfico ele trata do volume de água que está sendo gasto, consumido, e o tempo que está passando. Então, com certeza, quando você vai olhar a letra A, por exemplo, nesse problema, ele diz que de 0 a 3 segundos, a gente tem que olhar gráfico por gráfico. A primeira coisa que eu digo da interpretação, tá? Então, de 0 a 3, ele consumiu água, a vazão foi constante. Vazão constante, nesse caso, não é função constante, tá? Está dizendo que o volume de água está aumentando enquanto o tempo está aumentando. Então, nesse caso, ele está se referindo a isso. Então, em 3 segundos, houve um certo aumento do gasto de água. Imagina que se tivesse uma bacia lá e acumulou. De 3 a 8 segundos, ele coloca nada, porque está desligado. Mas aí não pode ser a letra A. Por que não pode? Porque de 3 a 8 segundos, aquela quantidade de água, ela é constante, aquele volume, ou seja, deveria o gráfico estar uma linha aqui, ó, porque nem está aumentando e nem está diminuindo, porque você fechou a torneira. Então, aquele gasto permaneceu, tá certo? Então, com certeza, essa letra A, ela não é verdadeira, tá certo? Ela não é verdadeira. Vamos aqui para mostrar, por exemplo, que a letra C não é verdadeira. Ele diz que já começou com tal volume e continua constante. Não, o volume ele vai aumentando, aqui tem que ser uma função de linha, tá certo? Então, essa letra C, não. A letra E poderia ser, porque o volume aumentou de 0 a 3, ele aumentou a altura. Só que aqui ele volta ao mesmo erro passado, ele diz que de 3 a 5, 3 mais 5 é 8 segundos,
Quando chega à noite, a água é a mesma, o volume de água que essa torneira gastou foi o mesmo. Então ali é constante, tá? Então aqui também ela aqui a letra D diz que é como que a torneira tivesse ligado direto até o 11 segundos e não é. Entre 3 a 8, que são os 5 segundos aqui, a torneira está interrompida, né? O próprio problema aqui é o interrompimento de água, então não vai aumentar o volume. E a resposta verdadeira é a letra B, porque ela diz o quê? De 0 a 3 há o gasto de água, o volume de água. De 3 a 8, esse volume de gasto não aumentou, continuou o mesmo. E de 8 a 11 aumentou novamente porque a torneira ela foi ligada. Então, nesse caso, a resposta é a letra B. Então, observe que é um problema que você não tem cálculo, mas você tem uma interpretação do texto que ele é colocado. E isso no Enem sempre aparece, se não é um texto, uma situação de intervalos, o enchimento de uma garrafa, o esvaziamento, ou seja, é uma situação nas quais ele coloca 5 gráficos para você interpretar qual é o que satisfaz. Nesse caso, satisfaz a letra B, entendo o que eu estou dizendo. Se o caso fosse, se você quisesse o volume de gasto, a água que sai na torneira, então a água que sai na torneira, então seria a letra C, porque sai na torneira de 0 a 3 constante, depois não sai água na torneira e depois sai constante. Mas não é isso a torneira, ele tá perguntando o volume de água acumulado, ou seja, a água que está saindo está se acumulando. Então, é uma função afim por parte, no primeiro intervalo, no segundo constante, porque não aumenta o volume, porque a torneira está desligado, e de 8 em diante aumenta o volume, e aí é a alternativa B, da questão 163 do Enem do ano de 2023 da prova cinza, tá? Espero que vocês tenham entendido, tá certo? Continue nos estudos e até a próxima oportunidade.